Nova Jerusalém é uma cidade literal ou é a igreja do Senhor? Resposta simples e objetiva: as duas coisas. Quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós vemos a palavra Jerusalém, nós podemos compreender de duas maneiras simples. Jerusalém literal, uma cidade que Deus escolheu, e o povo dessa cidade. É isso? Então, Nova Jerusalém é o mesmo princípio. É uma cidade literal no céu, que na verdade é o próprio céu, onde o Pai e o Filho estão hoje habitando, junto com todos os seres que Ele criou, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, os querubins, os serafins, os arcanjos, enfim. Tudo isso faz parte da Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém, ela vai literalmente descer após o reino milenar, em que o Pai vai descer. No milênio nós já aprendemos que Jesus desce antes, governa por 1000 anos nesta terra, de Jerusalém para todas as nações. E quando terminar o reino, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, Jesus Cristo devolve o reino ao Pai, e Deus o Pai será tudo em todos. Em Apocalipse capítulo 20 fala do milênio, e Apocalipse 21 e 22 fala da Nova Jerusalém. Mas também podemos chamar essa Nova Jerusalém de igreja, porque ela é a esposa do Cordeiro. Nessa Nova Jerusalém, o Pai, o Filho e a igreja estarão lá dentro para todo sempre. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21 que é um quadrado. As medidas, elas são estratosféricas. Se nós pegarmos uma versão atualizada, por exemplo, uma nova versão internacional, diz lá, eu não estou falando de cabeça aqui, mas é muito alto, ela ultrapassa a estratosfera e ela é gigante, ela é um quadrado, a mesma medida, tanto para cima quanto para o lado, quanto para dentro, é um cubo, rigorosamente do mesmo tamanho. Ela não vai ocupar a terra inteira, mas vai ocupar uma grande parte, que é exatamente onde Abraão peregrinou. Então aquele ambiente todo que Abraão peregrinou, ele vai tomar posse quando a Nova Jerusalém descer, que é o próprio céu, que vai se difundir com a terra, mas vai ocupar somente aquele espaço. E só entra na Nova Jerusalém os que são glorificados, com os corpos semelhantes ao corpo glorioso do Senhor. Então por isso que João também chama a Nova Jerusalém de igreja. Não ele, né? Ele escreveu o que ouviu do anjo. Vou te mostrar a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Então, tendo o mesmo princípio do Antigo Testamento, que Jerusalém se refere a uma cidade literal, mas ao povo também que habitava nessa cidade, da mesma forma a Nova Jerusalém que descerá após o milênio é uma cidade literal, que é o próprio céu, cujo artífice e construtor é Deus, não os homens, né? A cidade que nós almejamos, né? A Jerusalém celestial, mas também é a esposa. Por quê? Porque tem um corpo unido nesta cidade. Então essa Nova Jerusalém, ela tem um povo que será todos aqueles seres celestiais, o Pai, o Filho, a igreja glorificada, reinando para todo sempre deste local. Amém, queridos? É um vídeo rápido só para nós analisarmos. Quando nós meditamos na palavra, nós recebemos essas iluminações. Então, um tempo atrás, a gente sempre estava debatendo, né, com os outros irmãos. Não, a Nova Jerusalém é a igreja. Não, a Nova Jerusalém é a cidade. Só que, meditando na palavra, nós podemos chegar à conclusão de que é tanto a cidade literal quanto a própria igreja. São os dois.
né? Quando Jesus chora por Jerusalém, antes de ser crucificado, né? Ele está falando acerca do povo de Jerusalém, mas também da própria Jerusalém literal, a cidade de Jerusalém, onde tem o povo. Então, da mesma forma, a nova Jerusalém que descerá do céu após o milênio é uma cidade literal, cujas medidas elas são um cubo, mas também a própria igreja que faz parte desta cidade, que tem muros. Então, os muros também fazem parte de algo literal, mas que também faz parte da igreja, né? O profeta Isaías profetizando acerca da igreja: os seus muros estão diante de mim, vocês estão diante de mim. Mas ao mesmo tempo, esses muros também são literais. Amém, queridos? Conseguiram captar a revelação? Tremendo! Então, a Nova Jerusalém é um local literal, que é o próprio céu, que vai descer após o milênio, mas também é a igreja. Lembra que o apóstolo Paulo fala acerca dessa Nova Jerusalém em Efésios? Para saber de compreender qual é a altura, comprimento, profundidade, não é isso? A largura, comprimento, altura, profundidade. Está falando acerca desse cubo maravilhoso, que é a Nova Jerusalém. Está falando acerca da igreja ali. Mas ao mesmo tempo, não podemos deixar de entender que é um ambiente também literal. Amém? Então, em suma, para finalizarmos esse pequeno vídeo bem rápido, a Nova Jerusalém é o céu em que nela vai habitar para sempre o Pai, o Filho, os seres angelicais e toda a igreja glorificada para todo sempre com Cristo Jesus. Amém, queridos? Fique essa palavra no nome de Jesus.